Você gostaria de saber como fortalecer a sua família? Como tornar os vínculos da sua família mais fortes e o ambiente da sua casa mais tranquilo e mais cheio de paz? Então venha comigo. Eu quero convidar você a aprofundar os seus conhecimentos acessando o site da CPB para ter o seu guia de estudo. Você já pode adquirir o próximo guia de estudo através também do site da CPB. Faça sua assinatura ou compre avulso através do próprio site. Olá, queridos! Que prazer mais uma semana juntos aqui no canal. Que maravilha ter a sua companhia. O nosso tema dessa semana é Famílias de Fé, que faz parte do tema geral do nosso guia de estudo, Estações da Família. Há um bordão que se repete que eu questiono agora se é verdade que isso está acontecendo. A família é uma instituição falida? Você pensa assim? Você acredita assim? Muito dessa descrença na instituição da família é resultado, vamos dizer assim, da falta de referência de notícias positivas a respeito do convívio familiar. Infelizmente, as maiores tragédias que são noticiadas na TV ou em qualquer tipo de imprensa, na realidade acontecem dentro do seio familiar. Nós temos alimentado a nossa mente com muita notícia ruim, com muita referência negativa a respeito disso. Muito dificilmente, é muito raro você ver noticiar bodas de ouro, 50 anos de casamento, bodas de diamantes, 60 anos de casamento, bodas de rubi, 70 anos de casamento. Mas Isabel, isso acontece, eu tenho vários exemplos perto de mim. Casais fiéis, a fidelidade conjugal, isso não é mais notícia, isso não chama a atenção. Na realidade, o que nós vemos são tragédias que muitas vezes acontecem por conta da infidelidade. Filhos que respeitam os pais, filhos que cuidam dos pais. Infelizmente, essas notícias são muito raras na imprensa, a gente quase não tem notícias disso. Ser honesto é algo tão difícil que vira notícia quando acontece. Olha que inversão de valores que a gente vive hoje. Em Lamentações 3:21, tem um texto do profeta Jeremias que ele diz assim, que traz à sua mente aquilo que lhe dá esperança. Nós precisamos fazer a mesma coisa, desenvolver o hábito de buscar boas notícias, de buscar coisas boas para a gente ocupar a nossa cabeça. Em Salmo 101:3 diz que a gente não deve pôr coisa injusta diante dos nossos olhos. A gente deve aborrecer o proceder dos que se desviam do bem. Nós precisamos ver com o que a gente está se alimentando. Quantas vezes nos sentimos à vontade para fazermos as refeições escutando notícias horríveis, escutando destruições sobre guerra, sobre crianças, sobre mulheres, sobre idosos sendo maltratados, sendo aviltados na sua integridade, na sua dignidade. Nós precisamos avaliar qual tem sido o conteúdo que tem chegado até nós. Muitas vezes a gente percebe a questão da cultura como uma interferência poderosa nas famílias. E a gente precisa pensar sobre isso, de que maneira que a cultura tem interferido e qual é a medida dessa interferência. Quando que eu posso identificar se o que a cultura está trazendo para a minha família é contrário ao plano de Deus para a vida da minha família? Como é que eu posso saber? O critério básico para saber disso é simplesmente a dor produzida pelo comportamento. Ora, se esse comportamento cultural, que ao redor para muita gente ele é normal, ele é dito normal, ele está produzindo dor, ele está produzindo sofrimento, então eu preciso repensar
se esse comportamento cultural, ele é realmente saudável para minha família. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já andei em muitos lugares, muitas culturas diferentes. Mesmo aqui dentro do Brasil, eu já andei em muitos lugares com culturas bem diferentes. Eu já estive numa ilha no meio do rio Amazonas, com pessoas que vivem ali com culturas totalmente diferentes da minha. Mas eu descobri uma coisa lá, que a dor que eu sinto, eles também sentem. Que aquilo que produz dor em mim, que produz dor na minha família, produz dor também neles. A dor não pode ser relativizada. Você pode relativizar qualquer coisa, menos a dor. A dor humana, ela é universal. Todo mundo sofre com algumas questões. Então, a medida, o critério básico para eu avaliar se o comportamento cultural que todo mundo está fazendo, que é dito normal, mas que na realidade normal e comum são coisas diferentes. Muitas vezes um comportamento é comum, todo mundo está fazendo, mas primeiro que eu não sou todo mundo, eu preciso ter essa consciência. E eu preciso ter consciência também para não confundir aquilo que é comum com aquilo que é normal, que é saudável. Então, é preciso olhar para isso. Olha só, pela cultura, Abraão e Sara, naquele momento, agiram corretamente, utilizando a serva como barriga de aluguel. Só que tem um detalhe. Agar foi usada como barriga de aluguel, mas o método de concepção em Agar não foi inseminação artificial. Aconteceu de fato um adultério. Abraão teve que estar fisicamente com Agar para que Agar engravidasse. E agora, o sofrimento produzido foi muito grande naquela família. Na primeira geração, ou seja, em Abraão, em Sara e em Agar, produziu muito sofrimento, muita contenda entre esse casal e essa serva. Depois, esse conflito e essa dor passa para a segunda geração. Ismael e Isaac entram em conflito, porque Ismael começa a provocar Isaac. Olha o conflito, o erro dos pais, já produzindo consequências na geração seguinte. E a partir daí, as descendências, tanto de Isaac quanto de Ismael, as consequências desse ato dos pais. Então, nós precisamos pensar como pais nos nossos comportamentos e nas nossas decisões, porque vai afetar muitas gerações para frente. Às vezes, os papéis sociais em algumas culturas são bem diferentes daquilo que a gente pensa. Quem é o homem, quem é a mulher, que tipo de tratamento que o homem recebe, que lugar é dado para o homem, que lugar é dado para a mulher, que lugar é dado para a criança, para o idoso, para o deficiente, e até que ponto esse lugar dado não produz violências contra esses sujeitos. Então, nós precisamos avaliar essas culturas também. Acontecem mudanças e perdas. Nós já estudamos ao longo desse trimestre a respeito das mudanças no ciclo de vida familiar, a respeito das perdas na vida humana, e a gente precisa entender que essas mudanças e essas perdas, na realidade, são catalisadores, que pode ser catalisador do crescimento ou catalisador de adoecimentos, tanto dos sujeitos quanto dos sistemas familiares. Que tipo de mudanças ou perdas nós podemos enquadrar dentro disso? Mudança geográfica, às vezes está numa cidade e vai para outra. Famílias que na realidade são obrigadas pela profissão, pela instituição para quem trabalha, de ficar mudando de uma cidade para outra. Essas mudanças muitas vezes provocam crescimento na família, mas podem provocar também adoecimentos, especialmente nas crianças e adolescentes dessa família, que precisam construir vínculos e que acabam ficando com seus vínculos sociais quebrados por conta desse monte de mudanças que eles passam, essas mudanças geográficas que eles passam.
A questão do divórcio, da viuvez, as fases dos filhos, as mudanças de fase dos filhos também são catalisadores de crescimento ou de adoecimento. Uma mudança de padrão de vida, da riqueza para a pobreza, que traz aí, muita gente vive num determinado padrão de vida, podendo adquirir, podendo viver de um jeito e de repente perde esse jeito de viver, podendo andar em lugares, podendo comprar coisas, podendo frequentar lugares. Então, isso é muito delicado, porque quando você perde, você tem que se adaptar a uma nova forma de vida, né? Mas tem a mudança também da pobreza para a riqueza. Você não tinha e agora você tem. Agora você pode ter um carro melhor, morar numa casa melhor, andar em lugares que antes você não andava. E isso não é uma coisa ruim em si, não é uma coisa negativa. O que acontece é que às vezes isso mexe com a sua postura, com a sua forma de se relacionar. Às vezes a sua forma de se relacionar com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Tem um texto inclusive na Bíblia que fala, é muito interessante. Ele manda, o profeta Isaías manda a gente olhar para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Às vezes, quando a gente muda o padrão de vida da pobreza para a riqueza, para um padrão de vida mais alto, a gente tende a esquecer de onde a gente veio, a gente tende a esquecer a origem, a luta que o outro teve para que a gente chegasse onde a gente chegou. Quantos maridos não reconhecem a contribuição de suas esposas para que eles chegassem onde ele chegou, para que eles tivessem o que eles hoje têm? Muitos não reconhecem o sacrifício que elas fizeram, do quanto que elas se esforçaram para dar a eles condições, ou de maneira direta ou indireta, mas elas participaram desse processo. Quantos casais eu já vi chegarem até num processo de divórcio porque não houve essa valorização, não houve esse respeito. Na realidade, as bênçãos materiais que lhes chegaram às mãos acabaram sendo fontes catalisadoras de adoecimento conjugal, de separação, de dissolução desse vínculo conjugal. Outro ponto que a lição dessa semana traz é a respeito do desenvolvimento da fé. Do que nós podemos, como pais, fazer para que nossos filhos desenvolvam a fé. Infelizmente, muitos de nós, ou todos nós, herdamos dos nossos pais um fútil procedimento. Eles nos legaram algumas coisas que não foram legais, que não foram boas. Mas isso não significa que tenhamos que agir da mesma forma. Somos autores, na realidade a Bíblia traz o tempo inteiro o ser humano como autor da própria vida. Inclusive tem um texto em Ezequiel 14, 13 e 14 que eu gostaria de ler para vocês, que diz o seguinte: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ele fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. O que o texto está dizendo é que os pais não podem salvar os filhos através de sua fé, e nem os filhos salvarem os pais através da sua fé, de que é algo do sujeito, e isso está confirmado em Ezequiel 18, 2 a 4, que diz o seguinte: que tem de vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha.
A pessoa que pecar, essa morrerá. Ou seja, a responsabilidade é do sujeito. O sujeito precisa assumir a autoria da vida, da fé, não é? Infelizmente, o que nós vemos hoje é que as famílias perderam o hábito de rezarem, de orarem juntos, de estarem juntos, adorando e buscando a presença de Deus. E é um convite que eu faço a você, na religião que você professa. Convide sua família para juntos desfrutarem da presença de Deus. Tenham esses momentos entre vocês. Eu quero aqui lembrar do meu pai. O meu pai, quando os meus irmãos eram pequenos, a minha mãe, dos 12 filhos, apenas 3 nasceram em maternidade. Os outros 9 nasceram em casa, na roça, no interior, no meio do sertão. E aí, a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, me contando que quando ela era criança, ela se lembra muito de que enquanto a parteira estava no quarto, ajudando a minha mãe a dar à luz o próximo filho, o meu pai reunia os filhos já nascidos, as crianças ao redor do altar na sala. E ali, ele como católico que era, rezava, pedindo a Deus para que Deus cuidasse da sua esposa e do filhinho que agora estava nascendo. E o quão importante foi isso para mim, para os meus irmãos, o quanto nossa fé se desenvolveu através da fé dos nossos pais. Como é importante criar esse valor na família. Manter o altar da família em atividade, ter o hábito de reunir a família para adorar a Deus juntos, nos traz pelo menos 2 benefícios. O primeiro, o desenvolver o ato de agradecer, o estar contente com aquilo que Deus já deu e desenvolver nos filhos essa gratidão a Deus, essa gratidão à vida. O segundo benefício é, na realidade, se preparar para as possíveis perdas que certamente teremos na vida. A nossa alma estará mais nutrida, estará mais substanciosamente preparada para suportar, para lidar com as perdas. Eu gostaria de concluir trazendo um texto que está em Atos 10, versículo 24 e versículo 33. A atitude de Cornélio, quando Pedro anunciou que estava indo lá, ele reuniu a família e os amigos ali na casa dele para que ouvissem a palavra de Deus. E o versículo 33 diz assim: portanto, é uma fala dele, portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Estavam todos ali de coração aberto para receberem a palavra de Deus, para adorarem ao Senhor, para estreitar os laços, aprofundar os vínculos familiares, porque esse é um dos maiores benefícios do culto familiar. Aprofunda vínculos, aprofunda o afeto, aproxima as pessoas. Que Deus abençoe a tua família, que Deus guie o teu lar, que faça de você, marido, sacerdote da casa e a mulher de sacerdotisa, buscando dirigir a sua casa no temor de Deus. Deus abençoe vocês e um beijo no coração.